Animais em desfile. Um raccoon, um viadinho e outros animais participaram no concurso de desfile de rosas em Pasadena, Califórnia, presenciado por mais ou menos 700 milhões de pessoas. Esse carro alegórico continha mais de 40 mil rosas e foi construído pelos jovens da Igreja Adventista do Sétimo Dia. O seu tema, usufruindo e cuidando da natureza. Os animais no desfile nos lembram de animais de todo o tamanho e forma que desfilaram em direção à Arca de Noé. Venceu a prova do tempo. O livro de Deus, a Bíblia, ainda relevante neste mundo complexo. E está escrito, partilhando mensagens de esperança ao redor do mundo. Nenhum naturalista teve a grande oportunidade que teve Noé. Ele assistiu ao maior desfile já presenciado por um homem. Um desfile de animais de todas as espécies, caminhando 2 a 2 e entrando na arca. A Bíblia diz que entraram na arca animais, répteis e aves. Nunca antes havia sido visto um desfile tão impressionante. Nunca havia sido lançado um barco com tanto alvoroço. Nunca antes tantos animais haviam estado juntos em tão limitado espaço. Hoje, os animais estão espalhados por todo o mundo. E se queremos vê-los, temos que visitar muitos lugares diferentes. Há muitos que zombam da ideia que Noé conseguiu construir um barco onde houvesse lugar para tantos animais. Como poderia Noé, sem ter experiência em construção naval, construir um barco que pudesse enfrentar a tempestade do dilúvio bíblico? George W. Dickey, formado pela Universidade de Edimburgo, estudou as dimensões da Arca de Noé e ficou surpreso ao constatar que a arca possuía dimensões semelhantes às do barco que ele estava a construir, o vaso de guerra Oregon. Esse barco tornou-se famoso por seu desempenho no mar. A Arca de Noé, se considerarmos os diferentes andares, tinha uma superfície igual a 9.000 metros quadrados, equivalente a 20 quadras de basquete. Tinha um volume total de 130 mil metros cúbicos e um peso total de 6.400 toneladas. Estudantes da Bíblia e cientistas fizeram o cálculo de número possível de animais que entraram na arca e chegaram à conclusão que havia espaço de sobra, mesmo que houvessem levado provisões para mais de que um ano. Quais todas as partes da Terra são habitadas por animais de algum tipo? Os oceanos são habitados por milhões de animais de todos os tamanhos, desde as grandes baleias até os ínfimos organismos microscópicos. Cada charco, lago ou rio é habitado por um exército de seres vivos. Há também os animais terrestres, as aves do céu. Há na Bíblia muitas referências a aves e animais. Cerca de 30 espécies de pássaros são mencionados pelo nome. Os pássaros, em geral, são mencionados 113 vezes. E tipos especiais são especificados 177 vezes. As pombas são mencionadas 356 vezes. As águias, 32 vezes. E o corvo, 12 vezes. Eu creio que a mais antiga referência publicada sobre a migração dos pássaros é encontrado em Jó, capítulo 39, e no versículo 26. Ou voa o gavião pela tua inteligência, estendendo as suas asas para o sul. Uma outra passagem sobre as migrações pode ser encontrada em Jeremias, capítulo 8, e no verso 7. A cegonha no céu conhece os seus tempos determinados, e a rola, e o grou, e a andorinha observam o tempo de sua arribação. Nenhum cientista pode explicar completamente o mistério das migrações das aves.
Como podem os pássaros, sem mapas, sem bússolas e sem compassos, atravessar continentes e viajar mais de 30 mil quilômetros sem se perder? A Bíblia diz em Jó, capítulo 12, e no verso 7 a 10 o seguinte: Mas pergunta agora às alimárias, e cada uma delas te ensinará, e as aves do céu, e elas te farão saber, ou fala com a terra, e ela te ensinará, até os peixes do mar te contarão. Quem não entende por todas essas coisas que a mão do Senhor fez isto? Quem está na sua mão a alma de tudo quanto vive e o espírito de toda a carne humana? Que podemos aprender das aves e dos animais? Há muitos mistérios que não podemos entender. Quem pode entender o mistério das abelhas? Podemos considerá-las criaturas sem cérebro, mas elas sabem onde encontrar o néctar, sabem achar sua colmeia quando voltam e sabem comunicar-se com as outras abelhas e dizer-lhes onde o néctar foi encontrado. Misteriosamente, sem que o homem possa explicar, as outras abelhas seguem as indicações e chegam a alguns metros da flor onde a primeira abelha tirou o seu néctar. Quem pode entender a hibernação animal? A Bíblia fala sobre isso no livro de Jó, capítulo 37, e verso 6. Porque a neve diz, cai na terra, e as alimárias entram nos seus esconderijos e ficam nas suas cavernas. Durante a hibernação, a temperatura do corpo diminui e o animal cai em um profundo sono. Um animal de sangue frio, como o sapo, pode ficar quase inteiramente congelado sem que isso o prejudique. Os animais de sangue quente procuram lugares abrigados e seus pelos crescem para protegê-los. A respiração diminui, o coração bate mais devagar. Nenhum alimento é ingerido pelo animal, mas as gorduras acumuladas antes do inverno são transformadas em energia que o animal necessita. Os animais que hibernam no início de outubro só acordam no fim de março. Outros animais só hibernam quando há falta de alimento. Há ainda alguns esquilos que só hibernam na parte mais fria do inverno. Outros se acordam, comem e voltam a dormir. Que podemos aprender dos pássaros? Você pode imaginar um mundo sem pássaros? No capítulo 30 do livro de Provérbios, nos é dito que há 3 coisas maravilhosas. Uma delas é o caminho da águia no céu. Não temos muita oportunidade de ver uma águia no céu, mas os observadores dizem que a águia é uma ave majestosa, chegando a possuir uma envergadura de 2 metros ou mais. Em todas as épocas, o homem tem sido fascinado por esta ave majestosa. A mitologia grega apresenta a águia como a ave de Júpiter. Os romanos a usaram como emblema militar, sempre à frente de seus exércitos. Na Idade Média, a águia era o símbolo da nobreza. Carlos V, Napoleão, Pedro I da Rússia e Pio XI usaram a águia em seus emblemas. A águia simboliza a inteligência, a perspicácia na contemplação da verdade. Já foi encontrada a voar a 3.000 metros de altura. É apegada ao lar, fiel companheira e dedicada à família. Quem tem oportunidade de contemplar uma águia não esquecerá. A estrutura da águia revela o planejamento sábio do Criador. Sua forma aerodinâmica, seus ossos ocos que se tornam mais leves, os seus olhos perspicazes permitem que ela veja pequenos objetos a grandes distâncias. Os olhos dos pássaros em si mesmo possuem uma estrutura surpreendente. Há uma membrana nictitante, uma terceira pálpebra para lhe proteger os olhos. A maioria dos pássaros a usam quando voam contra o vento. Os pássaros noturnos a usam para proteger seus olhos contra a luz ofuscante do dia. E os pássaros aquáticos a usam quando mergulham. Essa membrana protege dos ventos, do sol e da água
tudo ao mesmo tempo. A estrutura das penas dos pássaros é uma outra maravilha. As penas pesam pouco e são um abrigo eficiente e duradouro. São também a prova de água. E, além disso, são o melhor tipo de isoladores térmicos conhecidos, pois os pássaros mantêm temperaturas bem elevadas, mesmo durante o mais rigoroso inverno. Fazendo uso de um conjunto especial de músculos à flor da pele, os pássaros podem fazer com que suas penas fiquem mais alvoroçadas, aumentando assim sua capacidade como isoladores térmicos. Isso permite que eles se adaptem, podem adaptar sua proteção natural à temperatura ambiente. Quantas penas tem um pássaro? O beija-flor possui 940 penas. O pinta-roxo possui 2.190 penas. Um fazendeiro de Plymouth chegou a contar 8.325 penas numa galinha de rocha. Há quem tenha contado 11.900 penas em um marreco de mallard, 25.200 penas em um cisne. A Bíblia nos diz que há muitas lições que podemos aprender do reino animal. Em Provérbios, capítulo 30, verso 24, encontramos algumas dessas lições. Há 4 coisas muito pequenas na terra que, porém, são mais sábias que os sábios. As formigas, povo sem força, todavia no verão preparam a sua comida. Os coelhos, povo não poderoso, contudo fazem sua casa nas rochas. Os gafanhotos não têm rei, contudo marcham todos em bandos. A aranha se apanha com as mãos, contudo está nos palácios dos reis. As formigas são um símbolo de atividade. A Bíblia envia os preguiçosos a observar as formigas e considerar os seus caminhos. Não existe melhor ilustração da grande atividade do que um formigueiro. Há um coelho que vive em grande altitude e faz sua casa nas rochas. As solas de seus pés são cobertas com uma grossa camada de pelos, porém as pontas de cada dedo são deixadas nuas para que eles possam firmar-se bem nas pedras. Este tipo de coelho faz uma grande provisão no tempo da colheita, para que ao chegar o inverno ele tenha o seu alimento. Os gafanhotos são levados pelo vento em grandes bandos. Quando eles chegam a um campo de milho ou de trigo, em poucas horas eles transformam a promissora colheita em um campo devastado. O homem ainda não descobriu como controlar a migração dos gafanhotos, mas sabemos que eles se organizam em grupos e avançam de maneira ordenada. Embora muitas pessoas fiquem assustados e tenham medo das aranhas, os naturalistas as consideram entre as mais interessantes representantes do reino animal. Eles não são insetos porque têm 4 pares de pernas. Eles foram dotados com um sistema digestivo que pode armazenar enormes quantidades de alimento para ser usado quando for necessário. A teia de aranha é uma das mais delicadas construções, uma maravilha da engenharia animal. Podemos ver claramente as lições que nos são dadas por esses animais tão pequenos. Trabalham no verão para ajuntar seu alimento em lugar seguro para os dias frios do inverno. Eles são previdentes. Aqui há uma grande lição para você e para mim. Muitas vezes os homens, a coroa da criação, feitos à imagem do Criador, infinitamente mais inteligentes que os animais, estão vivendo sem pensar no amanhã. Vivem apenas o dia de hoje. Pensamos apenas nesta vida sem lembrar que há uma eternidade diante de nós. Como são poucos que se preparam para a eternidade? Para estes, Jesus fez uma pergunta: que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder sua alma? O Criador de toda a natureza, homens, plantas, animais e peixes, chama a nossa atenção para as lições que esses pequenos animais nos podem ensinar. Ele quer que aprendamos bem estas lições.
Walter era um menino da cidade, mas quando ele tinha 5 anos, seus pais mudaram-se para uma fazenda em Missouri. Numa bela tarde de verão, Walter saiu a brincar ao pomar da fazenda. O pomar era seu reino encantado, ali seus sonhos se tornavam realidade. Um dia ele brincava que estava perdido numa grande floresta. Outro dia fazia de conta que era um grande caçador de animais ferozes. Mas um dia o sonho tornou-se realidade. Enquanto brincava, o pequeno viu em uma árvore, bem em sua frente, uma grande coruja que parecia profundamente adormecida. Walter decidiu adotar aquela coruja como seu animal de estimação. Se apenas ele pudesse pegá-la. Com movimentos silenciosos, ele avançou cuidadosamente em direção à ave. Ele não queria acordá-la. A cada passo, ele podia ouvir o ruído das folhas secas sob seus pés. Mas a coruja continuava a dormir. Finalmente, ele chegou bem junto à árvore e a coruja estava agora ao alcance da mão. Cuidadosamente, ele estendeu o braço e, com um movimento rápido, agarrou a ave pelos pés. A coruja acordou assustada e voltou à vida com uma rapidez nunca vista. O pequeno ficou muito assustado com o bater das asas e os olhos amedrontados e os gritos desesperados da ave que tentava furiosamente libertar-se de suas mãos. Walter teve uma reação que nunca conseguiu explicar. Jogou o pássaro no chão com grande força e pisou repetidas vezes até que o matou. Quando tudo acabou, sem acreditar no que via, Walter olhou para as penas manchadas de sangue e chorou amargamente. O pequeno saiu correndo do pomar e só muito mais tarde voltou para enterrar a ave, o animalzinho de estimação que jamais seria seu. Cada punhado de terra que ele jogava sobre a coruja era umedecido pelas lágrimas de tristeza e de profundo remorso. Por muito tempo, seus sonhos foram visitados pela imagem daquela ave. Ele ficou muito envergonhado e só contou essa história muito tempo depois. Durante toda a sua vida, Walter nunca mais foi capaz de matar qualquer animal. Todos os arrependimentos e remorsos não puderam trazer aquela coruja novamente à vida, mas a sua morte motivou o aparecimento de um número sem conta de animais para alegrar o mundo infantil. Aquele menino, entristecido pelo que fizera, procurando fazer perdoar seu mau ato, passou a aprisionar os animais de maneira especial, deixando-os ao mesmo tempo correr livremente pelas florestas. Ele passou a imortalizá-los no papel. Hoje, o menino também não mais vive, mas seus animais continuam conosco com nomes de Mickey, Pato Donald, Pateta, Pluto, Dama, Vagabundo e Bambi. A coruja de sua infância passou a ser o sábio da floresta, sempre disposto a ensinar e dar conselhos a quem necessita. Walter Elias Disney hoje é conhecido em todo o mundo como Walt Disney. Temos abusado dos animais, usamos os animais para qualquer propósito que queremos. Caçamos, pescamos, colocamos em jaulas, pegamos com armadilhas, destruímos milhares de animais em nossas experiências de laboratório. Desde que o pecado penetrou neste planeta, os próprios animais se destroem entre si. Mas Deus prometeu que muito em breve Ele irá restaurar a ordem em nosso velho mundo. Os animais voltarão a ser mansos e seu relacionamento será de paz. O homem então voltará a gozar da companhia de animais que hoje são considerados perigosos. Temos essa promessa em Isaías capítulo 11, no verso 6, onde lemos: morará o lobo com o cordeiro, e o leopardo com o cabrito se deitará. O bezerro e o leão novo e o animal cevado viverão juntos, e um menino pequeno os conduzirá.
Amigo, vale a pena nos preparar agora para aquele dia. Você gostaria de habitar nessa terra renovada? No livro de Deus eu já li de um lar, a cidade onde noite não há, e o sol e o luar lá não hão de existir. A glória de Deus é a luz, a glória de Deus é a luz. Ó cidade de luz, onde noite não há, lá irei encontrar eu bem sei, meus queridos de aqui e também meu Jesus, na cidade de glória de luz. O doce porvir de celeste fulgor, quando os salvos na glória hão de entrar, ao lado de Deus, neste lar tão feliz, irei para sempre morar, irei para sempre morar. Ó cidade de luz, onde noite não há, lá irei encontrar eu bem sei, meus queridos de aqui e também meu Jesus, na cidade de glória e de Pai Celeste, aceita nossa gratidão pelas maravilhas das coisas que foram criadas para o nosso bem. Ajuda-nos para que possamos aprender as lições que os animais têm a nos ensinar. Prepara o nosso coração para que possamos estar um dia nesta terra renovada, onde poderemos gozar as maravilhas das coisas criadas. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém.
pastor Bill Santos é um entusiasta pesquisador, dedicado, estudioso das verdades bíblicas. Quantas bênçãos nos são oferecidas através desta mensagem tão linda. Se você apreciou o sermão apresentado hoje, poderá obter cópia do mesmo. Aliás, poderá fazer parte de sua coleção. Peça-o agora mesmo. Para você solicitar a sua oferta de hoje, basta chamar o nosso número de telefone 416-259-8608. Chame agora mesmo 416-259-8608. Lembre que a oferta é gratuita. A operadora necessita de seu nome, endereço, número de telefone, juntamente com o nome da oferta que você deseja. Se você preferir, poderá também escrever para Está Escrito, Box 2010, Oshawa, Ontário, L1H 7V4. Você receberá em sua casa gratuitamente a oferta solicitada, sem qualquer compromisso com o programa Está Escrito. Agradecemos as suas cartas, os pedidos de oração que nos enviam e também o seu apoio financeiro. Escreva para Está Escrito, Box 2010, Oshawa, Ontário, L1H 7V4. Obrigado por ter passado esse tempo conosco. Espero que esteja gostando dessa série sobre a ciência bíblica. Na próxima semana estaremos aqui de novo, neste mesmo horário, neste mesmo canal. Até lá, lembre-se, está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus.